Há momentos em que algo dentro de você sabe. Não é medo, não é imaginação. É uma certeza silenciosa, que não pede permissão para existir. Ela surge antes dos fatos, antes das provas, antes das palavras. E mesmo assim, você tenta ignorar. Talvez porque não saiba explicar. Talvez porque ninguém nunca te ensinou a confiar nisso. Você já percebeu como algumas decisões erradas avisam antes de acontecer? Como certas pessoas revelam quem são antes de mostrarem? Como algumas ideias insistem em voltar, mesmo quando você tenta afastá-las? Isso não costuma ser tratado como algo importante. A vida segue, mas a sensação fica. Não responda isso agora. Continue comigo, porque isso não é sobre crença, nem sobre aceitar algo novo. É sobre reconhecer algo antigo, que sempre esteve aí, e que você aprendeu a calar. Você acorda, cumpre horários, responde mensagens, atravessa o dia funcionando. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, há pequenos sinais que passam despercebidos. Uma sensação estranha ao entrar em um lugar. Um incômodo sem motivo claro. Um pressentimento que não sabe explicar, mas também não desaparece. Às vezes, acontece no meio de uma conversa banal. A pessoa fala, mas algo não encaixa. Não é o que foi dito, é o que não foi. E você sente. Não acusa, não reage, apenas registra. Mais tarde, quando os fatos aparecem, você lembra. Eu senti isso antes. Há dias em que uma ideia surge com força incomum. Não parece sua. Não nasceu de um raciocínio lógico. Ela simplesmente se impõe. Você tenta ignorar, mas quanto mais resiste, mais ela retorna, como se estivesse pedindo atenção, não obediência. Em outros momentos, é o corpo que reage. Um aperto no peito, um peso súbito, um cansaço emocional que não corresponde ao que você viveu naquele dia. Nada clínico, nada visível. Apenas algo que pede pausa e que quase nunca é respeitado. Você aprende, desde cedo, a confiar apenas no que pode provar. Então, chama isso de ansiedade, imaginação, excesso de sensibilidade. Aprende a desconfiar de si mesmo e, aos poucos, vai se afastando dessas percepções sutis que nunca gritam, apenas insistem. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta. Talvez tenha aprendido a rir de si mesmo quando sente demais. Mas há uma diferença entre sentir demais e perceber mais. E essa diferença muda tudo. Se essa parte descreve você, apenas continue. O problema não é sentir. É carregar sozinho o peso de sentir, sem saber o que fazer com isso. Você aprende a ser funcional. Resolve problemas, sustenta pessoas, mantém estruturas. Mas ninguém vê o cansaço que não vem do corpo, e sim da consciência. Há uma culpa silenciosa em perceber coisas que outros não percebem. Você se pergunta se está exagerando, se está sendo injusto, se deveria ser mais racional. Então, engole o desconforto, mesmo quando ele retorna com outra forma, outro nome, outra situação. Existe uma solidão específica em ser quem sustenta, quem prevê, quem antecipa, quem sente o clima mudar antes da tempestade. Porque, quando você avisa, parece exagero. Quando você silencia, parece indiferença. Em nenhum dos dois lugares, você se sente inteiro. O mundo recompensa quem ignora os sinais e pune quem hesita. Decidir rápido é visto como força. Parar para escutar é visto como fraqueza. Então, você aprende a seguir em frente, mesmo quando algo dentro pede cautela. Isso desgasta, não de uma vez, aos poucos, em microdesgastes diários, até o dia em que você se pergunta por que está tão cansado,
se aparentemente nada tão grave aconteceu. Se isso faz sentido, deixe um ponto final nos comentários. Em algum momento, a pergunta aparece: e se isso não for só coisa da minha cabeça? Mas logo vem a resistência, porque aceitar essa possibilidade exige rever muita coisa. Exige admitir que talvez a realidade não se limite ao que é visível. Você quer controle, quer previsibilidade, quer segurança. E tudo que não cabe nessas categorias parece ameaça, mesmo quando vem de dentro, mesmo quando nunca falhou antes. A contradição é clara. Você confia nesses sinais quando eles se confirmam depois, mas desconfia deles quando surgem antes. O passado valida, o presente incomoda, o futuro assusta. Talvez isso não seja confortável de ouvir, mas a maior tensão não está fora. Está entre o que você percebe e o que aprendeu a negar. A partir daqui, muita coisa muda. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, não surge para criar templos, rituais ou dependência. Surge como uma proposta de investigação da consciência, uma corrente que observa efeitos antes de criar crenças, que pergunta antes de exigir fé. Para Kardec, o ser humano não é apenas um corpo reagindo ao ambiente, é uma consciência em processo, influenciada por múltiplas camadas da realidade, algumas visíveis, outras não. E negar essas camadas não as elimina, apenas nos torna inconscientes delas. A intuição, nesse contexto, não é algo místico, é percepção ampliada. É a consciência captando informações que ainda não chegaram ao campo racional. Não vem como frase, vem como sensação, porque a razão traduz depois. A consciência percebe antes. Momentos históricos de colapso sempre revelaram isso. Guerras, crises morais, rupturas sociais. Antes dos grandes eventos, há sempre um mal-estar difuso, uma sensação coletiva de que algo não está no lugar. Nem todos percebem, mas alguns sentem. Durante as grandes guerras do século XX, muitos relatos mostram pessoas que mudaram rotas, adiaram decisões, evitaram encontros sem saber exatamente por quê. Depois, os fatos explicaram o que a consciência já havia captado. O Espiritismo propõe a lei de causa e efeito não como punição, mas como pedagogia. Cada experiência molda a consciência. Cada dor amplia a percepção. Não porque o sofrimento seja desejável, mas porque ele rompe automatismos. Isso dialoga com Viktor Frankl, que observou, em condições extremas, que o sentido precede a sobrevivência. Quando a vida perde significado, o corpo cede. Quando encontra sentido, resiste ao impensável. Já Marco Aurélio lembrava que não controlamos os eventos, apenas nossa relação com eles. E essa relação nasce da consciência, não das circunstâncias. Em todos esses contextos, a dor antecede expansão, não como prêmio, mas como consequência natural do amadurecimento da percepção. Você já tinha pensado nisso dessa forma? Talvez o maior conflito humano não seja entre certo e errado, mas entre controle e consciência. O controle tenta antecipar tudo, garantir segurança, evitar dor. A consciência, por outro lado, aceita o desconhecido como parte do processo. Quando você tenta controlar o que só pode ser compreendido, nasce o desgaste interno, que não tem nome. Desde cedo, aprendemos que pensar demais é fraqueza, que sentir antes de agir é insegurança. O mundo valoriza respostas rápidas, decisões firmes, certezas aparentes, mas a consciência não opera nesse ritmo. Ela amadurece em silêncio, por observação,
por espera. E isso cria um choque entre quem você é por dentro e o que esperam de você por fora. O ego quer resultados, quer aplauso, validação, previsibilidade. A consciência quer coerência. Quer alinhamento interno, mesmo que isso custe atraso, dúvida ou solidão. É por isso que seguir uma intuição muitas vezes dói. Não porque ela esteja errada, mas porque ela confronta a imagem que você construiu de si mesmo. Você já percebeu como algumas escolhas lógicas trazem paz momentânea, mas deixam um vazio depois? E como decisões difíceis, quase irracionais, às vezes trazem uma tranquilidade silenciosa, mesmo sem garantia de sucesso? Essa diferença não vem da razão, vem do nível de consciência envolvido. O ser humano sofre menos por errar e mais por se trair. Quando você ignora aquilo que percebe com clareza íntima, algo se rompe. Não de forma dramática, mas constante. Uma espécie de desalinhamento interno que vai se acumulando até virar cansaço existencial. Escute isso em silêncio. A maioria das pessoas não está cansada da vida. Está cansada de viver desconectada de si mesma. De agir contra aquilo que sente como verdadeiro apenas para manter estabilidade externa. A filosofia existencial sempre apontou isso. Não é o mundo que nos desorganiza, é a incoerência entre o que percebemos e o que fazemos. Quanto maior essa distância, maior a angústia. Não por culpa, mas por natureza. A intuição, nesse sentido, não é guia infalível. Ela é termômetro. Não diz o que fazer, mas mostra onde há desalinhamento. Ignorá-la não elimina o problema. Apenas adia o encontro com ele. Talvez você tenha tentado racionalizar demais aquilo que só pede escuta. Talvez tenha exigido provas de algo que se manifesta como sensação. Nem tudo que é real chega como argumento. Algumas verdades chegam como incômodo. Não acelere essa parte, porque aqui não se trata de decidir nada. Apenas de reconhecer que talvez você esteja em guerra com algo que sempre tentou te proteger. Quando a dor deixa de ser vista como erro e passa a ser vista como mensagem, algo se reorganiza. Não porque ela desapareça, mas porque ganha lugar. O sofrimento que não é compreendido pesa. O que é integrado transforma. O Espiritismo propõe que a consciência amadurece por experiência, não por conforto. Isso não significa buscar dor, mas reconhecer que ela frequentemente acompanha processos de expansão. Toda ampliação de percepção exige ruptura com antigas certezas. Pense em quantas vezes você só percebeu um padrão depois de sofrer suas consequências. Não porque precisava sofrer, mas porque antes não estava consciente. A dor não cria consciência. Ela revela onde ela ainda não existia. Quando você começa a respeitar os sinais internos, a vida não se torna fácil. Ela se torna mais honesta. Você passa a errar menos por repetição, menos por negação, menos por auto-engano. Isso já é uma forma profunda de alívio. O sofrimento, nesse contexto, não é castigo nem prova imposta. É consequência natural de uma consciência em transição. Algo dentro de você já não aceita certas incoerências, mas o resto da sua estrutura ainda insiste nelas. É por isso que fases difíceis costumam vir acompanhadas de confusão interna. Você não está perdido, está se reorganizando. A antiga forma de existir já não sustenta e a nova ainda não se estabilizou. Quando você entende isso, a culpa diminui. Você para de se perguntar: o que há de errado comigo? E começa a perguntar: o que está tentando emergir?
Essa mudança de pergunta muda tudo. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser indicador. Ela mostra onde há resistência, medo ou apego a uma identidade que já cumpriu seu papel. Sofrer, nesse ponto, é insistir em permanecer onde a consciência já não cabe. Depois de tudo isso, o que você acha que essa fase da sua vida está tentando te ensinar? Não como resposta imediata, mas como direção silenciosa. Nem toda compreensão traz conforto. Algumas trazem responsabilidade, mas quase todas trazem liberdade. A liberdade de não lutar mais contra o próprio processo. Talvez, ao terminar este vídeo, nada mude externamente. As mesmas pessoas, os mesmos problemas, os mesmos caminhos. E isso não é um erro. Processos de consciência raramente produzem efeitos imediatos no mundo. Eles começam ajustando o olhar. O modo como você percebe o que sempre esteve ali. É possível que os sinais continuem sutis, que a intuição ainda venha como incômodo, não como resposta, que a dúvida ainda exista. E tudo bem. A consciência não trabalha com pressa. Ela trabalha com maturação. O que precisa ser compreendido não exige urgência, exige presença. Talvez, a partir de agora, quando aquela sensação surgir, você não tente silenciá-la tão rápido. Talvez apenas observe. Não para obedecer, não para reagir, mas para reconhecer. Às vezes, isso já é suficiente para que algo interno se reorganize. Não leve daqui uma certeza. Leve uma pergunta. Leve um estado de atenção diferente. Algumas ideias não servem para serem resolvidas, mas para acompanhar a gente por um tempo, amadurecendo junto com as experiências da vida. Se essa reflexão ficou com você, escreve uma palavra que resuma o que sentiu. O silêncio depois desse vídeo também faz parte da mensagem. Nem todo o conteúdo termina quando acaba. Alguns continuam trabalhando dentro da gente, devagar, no tempo certo.